Oi, gente. Tudo bom? Aqui é Tef. E eu venho uma conversinha séria aqui nessa sexta-feira bonita, dia 26 de março, com uma baliza de um barco destruindo o capitalismo. E eu queria aproveitar, né? Hoje não vai ter o intensivão Shadowrun. Eu queria fazer esse vídeo. Também porque eu tô com preguiça de editar as coisas de Shadowrun. Mas eu queria muito fazer esse vídeo falar sobre orientalismo e como ele afeta negativamente não só nossas histórias, mas também principalmente as pessoas asiáticas do mundo todo. No dia 16 de março, 6 mulheres de descendência asiática foram assassinadas lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Um lugar que, apesar, né, de ter sempre esse problema, geralmente tem muito desses crimes de ódio muito voltados. Então, foi um crime de ódio voltado para mulheres asiáticas. Tipo, tá bem claro, não só com o fator de, né, terem sido miradas essas pessoas, como também o comportamento do assassino, o comportamento das mídias sociais em reagir a isso. E o orientalismo é a carga constante de estereótipos negativos sobre pessoas asiáticas. Pessoas não são orientais, né? O Oriente e o Ocidente até podem ter tipo, uma divisa imaginária que possa falar de objetos, de repente, um tapete no estilo oriental, ok, é um objeto. Mas quando você fala, os orientais, as pessoas orientais, os povos orientais, tipo, o Oriente, quando a gente pensa, é metade do mundo. Então é importante a gente definir exatamente de quem a gente está falando. A gente está falando de pessoas asiáticas, beleza. A gente está falando de pessoas da Sibéria, da Yakútia, do leste asiático, do sudoeste asiático. Então são muitos povos consideravelmente diferentes que geralmente a galera coloca tudo na mesma coisa. E o orientalismo, ele sempre serviu para colocar especialmente as mulheres asiáticas em posições muito nocivas, como o da geisha profissional do sexo, o que obviamente não tem problema nenhum ser profissional do sexo, mas você sempre resumir figuras artísticas a profissionais do sexo de forma negativa, né? Ter essa noção de que toda a cultura asiática ela é extremamente machista por isso, isso, isso e isso, dependendo sempre da nossa visão ocidental e também sem lembrar de que a interferência das pessoas ocidentais, né, pessoas brancas ocidentais, nesses povos, nessas diferentes culturas, teve uma grande interferência, né, uma grande influência absurda ao alimentar esses estereótipos machistas, né, toda essa parte de machismo, toda essa parte de racismo com outros povos, toda essa parte de LGBTQ-fobia por lá. Então, sabe, por exemplo, tem uma divindade do amor entre homens chinesa. E aí isso tudo é apagado pela influência da influência da católica cristã da época medieval que invadiu tudo e depois ainda por cima na época da Revolução Industrial, né, um pouco antes, na verdade, na colônia, que chegou destruindo tudo e botando, dizendo que é isso e aquilo, coisas que tivemos também aqui nos nossos povos originários, né, os povos indígenas do Brasil. Então, todo e qualquer orientalismo que alimente esse tipo de ideia é muito nocivo. Teve um livro de D&D quinta edição recente que estava carregado de orientalismo, colocando as mulheres num lugar específico, muito inferior aos homens, usando a desculpa, lá é assim. Tipo, lá onde, lá quando, em que momento, de quem estamos falando. Porque a gente tem essa visão de que nós somos pessoas evoluídas por aqui e lá é gente que carrega coisas do passado. Não, todo japonês, ele faz assim, assim, assado, ele se comporta assim, assado, porque ele se importa com honra e não sei o que. Que é outra coisa que é muito fruto do orientalismo, né? Quando a gente assistiu o desenho de Mulan, pô, legal. Honra, né? Pô, honra pra todos nós e tal. A gente assiste o filme de Mulan,
Honra, pô, legal. A gente assiste épicos de samurai com referências, né, ocidentais, pô, muita honra, honra, honra. Honra é o mais importante. Se você perde sua honra, você é pior que a morte. Mas se a gente vê pelo ponto de vista de pessoas asiáticas, não é bem assim. Sabe, tipo, os samurais, eles se importam com outras coisas que não são a honra, pelo menos a nossa noção de honra. Há uma importância entre outras formas de respeito e tantas outras paradas assim, que a gente decidiu traduzir tudo como honra. Tanto para épicos chineses quanto para épicos japoneses, independente da época, independente da temática. Então, isso também é parte de orientalismo. Fingir que lá perder a vida não é de boa se você não perder a sua honra, todo mundo se sacrifica. Teve uma série recente da Netflix que é uma porcaria, que é a Guerra lá dos Samurais, que eles traduzem o Sengoku Jidai de forma muito errada. Já começa a apresentar o seppuku como uma forma honrada de sacrifício samurai desde antes, sendo que o Toyotomi Hideyoshi ele permitiu que toda a população de um castelo fosse viver se o seu senhor, né, se o senhor desse castelo cometesse seppuku, e aí que começou a ter essa noção de honra, né, do suicídio ritual, que aliás não é uma prática que existe apenas naquele momento no Japão. Então, tudo isso carrega coisas muito negativas que afetam pessoas reais. Quando a gente vai fazer um Golden Honor ou um Lenda dos Cinco Anéis, a gente tem que ter a noção de que foi escrito por uma pessoa branca, o John Wick. Eu sei que ele tem, né? Eu fiz um vídeo, aliás, que deveria ser revisado, né? Porque eu falo dos cenários orientais e tal. Mas, enfim, o John Wick ele é uma pessoa muito ligada nessa temática, nessa história, nessas culturas, mas ele não está livre de cometer erros, certo? Ele pode e muito provavelmente vai cometer vários erros, porque não é cultura dele, é algo por qual ele se interessa bastante, o que é ótimo, mas não é a cultura dele, sabe? Não é a cultura dele, pronto. Então, eu posso errar quando for fazer, por exemplo, punhos de show, que é a mesa que eu tenho numa temática de filmes de Kung Fu em Karatur, que Karatur, aliás, é um cenário muito problemático, cheio de orientalismos. Eu mencionei um pouco esse problema no meu vídeo de cenários orientais, esse nome. Mas a gente consegue trabalhar com tudo isso desde que a gente entenda o que está acontecendo, desde que a gente escute pessoas asiáticas que estão sendo afetadas por tudo isso, que são afetadas por histórias deturpadas, que são afetadas por traduções. Traduções eu não quero dizer tipo, só texto, não. Eu quero dizer coisas que nós trazemos de lá e decidir, e talvez a gente não entenda exatamente os significados e colocamos numa caixinha para o nosso entendimento mais facilitado. É que nem dizer que yin yang é bem e mal. Isso não existe no Oriente, sabe? Isso não existe nos conhecimentos, nas culturas, nos vários trabalhos energéticos da parte asiática que originou esse conhecimento. O yin yang é positivo e negativo, é o lado claro da montanha e o lado escuro da montanha. Um não existe sem o outro, um não existe isolado sem o outro, e eles são duas energias que não só se complementam, como estão em constante mudança. Eu manjo porque eu sou uma pessoa taoísta, tá? E quando a gente reduz pessoas a figuras oprimidas pela sua própria cultura, isso é negativo, porque a gente está dizendo que a nossa é mais evoluída, a nossa é mais importante, a delas é menos. Isso permite com que a gente faça brincadeirinhas racistas com pessoas asiáticas, sejam elas originárias de países asiáticos ou não, né? Porque afinal de contas, as pessoas amarelas que estão aqui no Brasil, que nasceram no Brasil, que tenham ascendência japonesa, ou chinesa, ou vietnamita, ou da Malásia, enfim, seja de onde for, elas são mais do que apenas a sua raça, a sua etnia, mas ainda são vistas como pessoas asiáticas que talvez estejam sob a cultura maligna do Oriente, cheia de misticismo e que obviamente é contra a Igreja Católica. Então, quando a gente pensa em histórias que a gente quer fazer desse tipo, quer fazer uma tragédia de samurai, manda ver.
quer fazer uma história sobre ninjas e tal, manda ver. Mas é importante que a gente tome conhecimento de como a gente vê as coisas e como a gente quer apresentar as coisas. Você jogou Ghost of Tsushima? É um jogo fenomenal e fantástico. O texto em inglês fala muito de samurai e honra, 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 honra. O texto da dublagem japonesa foi tão elogiado por jogadores japoneses, e o entendimento disso é porque eles não ficam utilizando samurai à torta e à direito, né? Porque naquela época não era bem assim, não é, era um outro termo principal. Eles não ficam falando de honra o tempo todo, e é tudo muito respeitoso, porque foi feito com pessoas daquela cultura. Pessoas daquela cultura foram ouvidas. E pra gente lutar contra o racismo, né, tem a hashtag Stop Asian Hate, que tem várias informações diferentes, especialmente voltado lá para os Estados Unidos, como doar, como compreender e tal. E tem várias pessoas que falam sobre racismo contra pessoas amarelas aqui no Brasil e em outros lugares. Eu recomendaria, obviamente, o Léo Wan. Eu recomendaria vocês seguirem a Alissa Lissa, que falam bastante sobre isso. O Kinsuko, né, que joga lá na mesa do Baldur's Gate Descent into Avernus, ele também fala sobre isso. Então, se a gente quer escrever, criar histórias e consumir histórias desses povos asiáticos, de pessoas que descendem de povos asiáticos, a gente não pode, de jeito nenhum, achar que é ok tratarmos, meu Deus, esse é um deus, uma divindade machista daquela época, daquele povo, tá? Por que ele é machista? Porque na China as pessoas eram machistas e a sociedade toda era machista. Sabe? A gente tem que ter mais noção do que isso. Estamos em 2021. Estamos num momento de pandemia, onde temos que sentar o nosso rabo, tem que plantar como diria a filósofa portuguesa, que eu não sei o nome, a planta que resolve o Covid, a planta o cu em casa. E isso dá mais tempo pra gente, pelo menos, se informar e estudar. Você pode consumir vídeos da Shiran Jaisal. Eu vou colocar os vídeos dela aqui, que ela analisa, por exemplo, ela analisa Mulan o desenho e Mulan o filme e o que faz sentido na cultura chinesa, na história chinesa e tal. Ela também escreveu um livro que é basicamente o conto da Aya misturado com Pacific Rim da única imperatriz chinesa que já teve nas dinastias, né? E ela vai analisando o que faz sentido, o que não faz. Na série de Avatar, né, da animação de Avatar, o que faz sentido, o que não faz. Tem também o Cool History Bros, que também é em inglês, mas que também envolve muito essa questão de entender como é que funcionam as histórias, como é que surgiu o budismo na China, como é que ele foi pro Japão e se tornou tão predominante. Essa questão da honra, sabe, que eu expliquei para vocês. Então a gente tem que ouvir pessoas asiáticas. Temos que ouvir pessoas asiáticas, a gente tem que parar de achar que o sotaque asiático é específico de um jeito ou de outro, que são muitos povos diferentes, de culturas diferentes. Mesmo entre os Hanes, que são a predominância absurda na China, tem várias regiões diferentes. Você pode assistir a Cici lá do Pula Muralha, ela tem um sotaque diferente. Ela não tem um sotaque higienizado como parece em muitos filmes de Hollywood, por exemplo. O que eu quero dizer é, pessoas amarelas, pessoas asiáticas são pessoas antes de tudo. Se a gente tratá-los como meros recursos, a gente vai continuar alimentando essa ideia de que eles são sim meros recursos, que eles são sim dignos de ódio, de diminuição, de ridicularização. Então, escutemos pessoas asiáticas, lembremos que elas são pessoas, pra gente ter uma vivência melhor. Eu acho que é isso. Espero ter adicionado a discussão. E, por favor, comentem e vamos falar sobre essa questão do racismo contra pessoas amarelas. Beijo, beijo. Falou, falou.